Continuando, pessoal, eu estava explicando para vocês, né, que a atual fase do capitalismo, né, o capitalismo financeiro ou monopolista, ele é marcado por estratégias de monopólio. E entre as estratégias nós vimos o holding por último, né? Até comentei que o holding ele parece um polvo, né? Uma empresa central que domina várias marcas ou vários complexos industriais. Só uma dica que eu deixo para vocês, pessoal. O holding normalmente apresenta como empresa central um banco, tá? Se você observar mundialmente, os maiores holdings que nós temos no mundo são redes bancárias. Pessoal, agora vamos para cá. Sistema de produção industrial. Eu deixo uma pergunta para vocês. Se você perguntar, por exemplo, para um professor de história, ele vai dizer para você que a indústria surgiu no século XVIII e depois ela vai ter saltos de evolução, né? Século XVIII, primeira revolução industrial, século XIX, segunda revolução industrial e século XX, terceira revolução industrial. A terceira revolução, inclusive, trouxe para a gente máquinas com uma capacidade de produção incrível. Tão incrível que vai começar a permitir uma produção fabril global. Uma fábrica em um país consegue, às vezes, produzir mercadoria que é consumida no mundo todo. Ok? Só que, no mesmo tempo, a terceira revolução industrial, que trouxe as máquinas tão potentes, vai trazer para a gente o desemprego estrutural. Afinal de contas, essas máquinas são intensamente robotizadas, né, automatizadas, o que não necessita mais de uma mão de obra humana. Então vai gerar um desemprego estrutural. Mas, gente, é o seguinte, sistema de produção industrial. Esse eu costumo brincar que é o verbo to be da geografia. Por quê? Porque ele aparece no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio e mesmo assim fica mal compreendido. Ok? Pessoal, sistema de produção industrial nada mais é do que maneiras que as fábricas têm de se organizar internamente. Tanto que a gente pode chamar sistema de produção industrial como organização fabril. É a maneira como a fábrica ela organiza, os protocolos, as regras que ela estipula ali dentro, para poder normalmente produzir mais com menos gastos. A ideia do sistema de produção industrial é isso, é produzir cada vez maior quantidade com menos gastos para o lucro ser cada vez maior. O primeiro sistema de produção fabril que nós temos no mundo é o sistema taylorista, criado pelo Frederick Taylor, né, em inglês, no século XIX. Taylor, pessoal, vai estabelecer dentro da sua fábrica dois protocolos, duas regras que eram muito, mas muito cobradas. Primeira, trabalho cronometrado. Então, cada operário tinha um tempo X para produzir uma quantidade X de mercadorias. Se ele não conseguia alcançar essa quantidade de produtos na quantidade de tempo que foi disponível, na meta, ele podia ser punido com redução salarial ou até mesmo com o desemprego, né? A perda do emprego. Okay? Trabalho cronometrado. Inclusive é aí que surgiu a expressão time is money. Tempo é dinheiro. Vamos cronometrar a produção para que seja possível o aumento dela. Beleza? Pessoal, isso vai esmagar o trabalhador. No caso, as metas eram tão absurdas que isso vai começar a gerar estafa entre os trabalhadores, cansaço, esgotamento. E esses trabalhadores extremamente explorados vão organizar movimentos grevistas. É exatamente quando surge o taylorismo que vai surgir os movimentos grevistas. Inclusive, você já deve ter ouvido falar de uma palavra chamada sabotagem, né? Sabotagem é uma palavra que a gente quer dizer quando alguém falsifica alguma coisa, né, de propósito, né, quebra alguma coisa de propósito. Essa palavra surgiu aí, porque os operários que trabalhavam nas indústrias no século XIX usavam um sapatinho de madeira chamado sabota. Quando eles queriam paralisar as máquinas e a fábrica por conta de movimentos grevistas, contrários à exploração, eles arrancavam a sabota dos pés e colocavam ela na engrenagem das máquinas, e as máquinas travavam. Okay? Uma outra característica, um outro protocolo que foi colocado aí nas fábricas tayloristas, né, nessa maneira de organização interna da fábrica, é a fixação do trabalhador. O trabalhador vai ficar intensamente alienado a apenas uma função. Ele tinha que ficar fixado naquela função. Então, se a função dele era cortar o couro, era só cortar o couro. Se era colar o couro, era apenas colar o couro. Então, na verdade, a fixação do trabalhador nada mais era do que uma tentativa de eliminar o movimento do trabalhador. Em vez de ele ficar circulando dentro da fábrica, ele fica fixo numa única função. E isso vai gerar um trabalho alienante.
tão alienante que vai ser basicamente visto de maneira irônica no tempos modernos de Chaplin, ok? O cara basicamente tem uma única função ali e repete aquilo o tempo todo. Só foi possível, cronometrar o trabalho, impor metas e fixar o trabalhador em uma única função, eliminar movimentos, com hierarquização. Então tem alguém que fiscaliza isso e pune aqueles que não cumprem a meta ou que não cumprem a função. Beleza? Por isso que o Taylorismo é extremamente exploratório. Tá? No século XX, no comecinho do século XX, Henry Ford vai desenvolver outra estratégia, outra maneira de organização interna da fábrica. Mais protocolos serão colocados internamente na fábrica. Além da cronometragem, além da eliminação de movimentos, ou seja, a fixação do trabalhador em uma única função, além da hierarquização, surge algo novo aqui. O Fordismo é o Taylorismo somado de uma coisa nova. As linhas de montagem. Agora nós teremos as esteiras. Agora o trabalhador, além de alienado, ele não se movimenta nem para pegar a mercadoria que ele tem que continuar o trabalho. Basicamente a mercadoria chega até ele. Okay? Então é alienação total nesse caso. Okay? Então o trabalhador tem metas, cronometragem, ele é fixado numa única função, alienação, e ainda por cima tem a presença das esteiras. Então a mercadoria chega até o trabalhador, ele não precisa se deslocar dentro das fábricas. Só que, pessoal, o Fordismo é o Taylorismo avançado, ele é o Taylorismo somado da linha de montagem. Inclusive o filme Tempos Modernos de Chaplin é exatamente a transição, tá, pessoal, do Taylorismo para o Fordismo. Você já percebeu que o trabalho já era alienante, mas ficará ainda mais alienante com a chegada da esteira. Só que o Fordismo ele acaba criando o seu próprio esgotamento. Porque esse lance do trabalho agora e a produção com linha de montagem, com esteira, vai gerar 3 problemas. Primeiro problema, as falhas na linha de montagem serão percebidas tardiamente. Então, a hora que o carro, por exemplo, já estava na última etapa da linha de montagem, se percebesse algum problema no chassi, ele tinha que ser desmontado, ele tinha que voltar na linha de montagem para o começo. Ok? Como é uma produção muito rápida, os erros não eram percebidos ou eram percebidos tardiamente. Quando eles eram percebidos, já estava na etapa final da montagem. Então tinha que parar a linha de montagem e trazer de volta essa mercadoria para as primeiras etapas. Então uma das falhas do Fordismo, que vai provocar o seu esgotamento, é que erros na produção eram percebidos tardiamente. Segundo problema, pessoal, olha essa imagem. Tudo igual. Pessoal, a produção do Fordismo não acompanhava as demandas. As demandas, ao longo do tempo, ao longo dos anos, foram ficando cada vez mais criteriosas. As pessoas queriam produtos cada vez mais particulares, individuais. Okay? O Fordismo não permitia isso. Se a linha de montagem estava preparada para produzir carro preto, então só saía carro preto. Se ela estava preparada para sair, por exemplo, uma mercadoria com um desenho, só saía com aquele desenho. Então, o segundo problema do Fordismo é a homogeneização produtiva. As mercadorias saíam todas iguais, o que é incompatível com o mercado consumidor. O mercado consumidor quer produtos diferentes. O Fordismo oferece produtos iguais. Então, existe uma incompatibilidade nesse processo. E o terceiro problema, superestoque. A produção em linha de montagem era uma produção muito acelerada, mas o poder de consumo da sociedade não era tão acelerado. Tanto é que o Fordismo ele vai colaborar para gerar a crise de 29. Crise gerada por superprodução. É quando a produção ultrapassa a capacidade de consumo da sociedade. Aí os produtos desvalorizam-se tanto que não vale a pena nem o comércio. Eles ficam abaixo do preço de produção, de custo. Ok, pessoal? E mais à frente nós teremos o surgimento de 2 novas formas de organização interna das fábricas, que são as formas praticadas praticamente hoje, tá? Nós temos o sistema toyotista e o sistema volvista. O toyotismo surgiu na metade do século XX e o volvismo no final do século XX. Esse é o modelo mais novo que nós temos. O toyotismo vai surgir dentro das unidades da Toyota.
Na verdade, ele mantém um certo padrão taylorista e fordista ainda, porém com uma grande mudança, tá? O toyotismo, ele utiliza de just in time. Just in time, né, se você for traduzir ao pé da letra, significa na hora certa. O just in time é uma produção sem estoque. Ou seja, as fábricas só produzem aquilo que foi vendido, aquilo que foi faturado. Então, primeiro vende para depois fabricar. Tanto que você vai hoje numa loja de carro, você pede um modelo X, com um banco assim, com a cor tal, com a roda não sei o quê, e o pessoal te dá um tempo para te entregar o carro. É porque esse carro não existe, ele vai ser faturado ainda. A ideia do just in time, pessoal, é evitar o que aconteça como na crise de 29, superprodução, um excesso de produção. Então, o just in time, na hora certa, é uma produção sem estoques, beleza? Porém, pessoal, o toyotismo também utiliza de uma outra coisa interessante, o uso de pesquisas. Agora não se fabrica e tenta vender, agora se fabrica aquilo que vai vender. Então se faz pesquisas de mercado, o que na verdade os consumidores querem. Quer carro verde, quer carro laranja, qual que é a parada do negócio agora, qual que é a moda, beleza? Essa ideia, pessoal, é uma ideia interessante, porque agora você consegue abraçar aquilo que as sociedades querem, beleza? Fica mais fácil de você vender mercadoria quando você atende os interesses sociais. E por último, trabalhador flexível. O toyotismo vai começar a passar, metade do século XX, vai começar a passar por robotização. Então, alguns trabalhadores que trabalhavam na linha de montagem vão ser tirados da linha de montagem e vão ser colocados em outras funções na fábrica. Então podemos dizer que o toyotismo é o início de uma automação, é o início do desemprego. Ok, pessoal? Claro que no começo era a flexibilização do trabalho. Eu tirava o funcionário aqui, que não precisa mais, a máquina faz a função, coloca o trabalhador em outra função. Mas depois isso vai se acelerar, vai ser aqui no volvismo. Então o toyotismo, metade do século XX, é marcado pelo uso de pesquisa de mercado. Vamos ver o que o mercado consumidor quer. É marcado pelo just in time, uma produção sem estoque, produz de acordo com a demanda, e o trabalhador agora vai ganhar outras funções. Conforme a máquina tem chegado nas fábricas, ele é retirado de funções tradicionais e tem sido colocado em outras funções mais burocráticas e assim por diante. E no final do século XX, ainda em expansão, tá pessoal? O sistema ainda está se desenvolvendo, nós teremos aí o volvismo. O volvismo também vai surgir dentro de unidades da Volvo, beleza? Pessoal, o volvismo ele é marcado, primeiro, por uma automação total da produção. Pessoal, as fábricas volvistas são fábricas esvaziadas. Não tem trabalhador. Tudo é automatizado, robotizado. É um desemprego estrutural generalizado, ok? Se você entra hoje em fábricas no padrão da terceira revolução industrial, elas já utilizam do volvismo. Elas já não empregam mais ninguém, ok? Então, automação total. Segundo, experimentismo. O produto só sai para ser vendido depois de muito experimentado, para evitar falhas na produção, para evitar recalls, que a gente fala, né? Quando o produto ele tem que voltar para a fábrica para ser trocado ou para ser consertado. Inclusive o experimentismo ele é tão presente nas fábricas volvistas que você vê propagandas hoje de mercadorias, inclusive somente de carros, que a propaganda do carro é o teste. É o carro sendo experimentado. Se a caminhonete consegue passar pelas rochas, ok? Por exemplo, nós temos propagandas assim hoje. O experimentismo está presente até nas propagandas. E pessoal, sindicatos fortes, o que é isso? Não trabalha ninguém mais na fábrica volvista, que é a automação total. Ou melhor, trabalha assim, 1, 2, meia dúzia de funcionários. Hoje, pessoal, as fábricas que seguem o volvismo, ou seja, que tem a robotização total da linha de produção, empregam-se apenas os engenheiros, que são os caras que dão suporte às máquinas. Regula, conserta, controla e assim por diante. Só que basicamente os engenheiros têm sindicato forte. Esses caras são bem formados, então eles são engajados politicamente. Por isso que são trabalhadores que exigem boa remuneração e exigem as leis trabalhistas serem realmente rigorosamente cumpridas.
Então hoje as fábricas movistas empregam-se pouco, porque a produção é robotizada. Mas aqueles que são empregados são pessoas extremamente qualificadas, engajadas politicamente, por isso eles cobram boa remuneração e inclusive eles cobram também que as leis trabalhistas sejam rigorosamente cumpridas. Pessoal, finalizamos aqui então o capitalismo, foi em forma de síntese. Depois eu vou gravar as aulas de socialismo e vou mandando para vocês passo a passo. Se cuidem, até mais!